A competência levou a mulher a conquistar espaços, ganhar respeito e a sonhar mais. Hoje, a mulher está presente em tudo e essa presença se multiplica em cada sonho alcançado. Autor desconhecido. Hoje é uma data especial para todas nós mulheres. É claro que Dia da Mulher é todo dia, mas temos que comemorar o dia de hoje. Por isso, preparamos entrevistas com mulheres empoderadas que fazem a diferença na sociedade. E na reportagem especial Desafios da Mulher no âmbito profissional, barreiras, dificuldades e conquista no século XXI, a gente conversa agora com a doutora Jaqueline Ferraz, ela que é delegada-geral, é também diretora do Instituto de Identificação da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Está aqui do meu lado Veridiane Marcondes, que é jornalista, também vai conversar com a gente justamente para a gente saber o que é a vida da mulher na Polícia Civil. Primeiramente, vou fazer uma pergunta, passar para a Veridiane. A Polícia Civil é para as mulheres? Também, com certeza. De que forma que a senhora vê a Polícia Civil para as mulheres? De que forma que elas estão se adaptando? Hoje nós temos um quantitativo considerável de mulheres na polícia, em todas as carreiras. Delegadas, médicas legistas, peritas, investigadoras, identificadoras e o nosso reforço policial que vem nos outros concursos também. Então, em todas as carreiras, a gente vê um número considerável de mulher. Na verdade, eu acredito até que a mulher está num crescimento profissional em todas as carreiras, não só a policial. Gostaria que a senhora falasse um pouco como a senhora enxerga esse empoderamento feminino dentro da polícia. Quais foram os desafios desde quando a senhora entrou, em 1990, até agora em 2017? Eu fui muito bem recebida quando assumi a minha carreira na cidade do interior chamada Martinho Campos. Lá eu trabalhei em conjunto com a Polícia Militar, a delegacia era junto com o quartel da PM, e eu fui muito bem recebida, como tenho sido bem recebida em todos os lugares por que passo. Eu acredito que os tempos atuais já não resistem mais à competência, à entrega e ao valor feminino em qualquer profissão. Foi diferente comigo, até hoje eu não tive nenhuma barreira em razão do fato de ser mulher. Ao contrário, eu acredito que todos os policiais que trabalharam comigo se sentem satisfeitos em ter uma pessoa que gosta do que faz. E quando a gente gosta do que a gente faz, com certeza a gente faz bem. Doutora, qual fenômeno que a senhora daria o nome assim das mulheres agora estão fazendo muito mais concurso para a polícia? A gente vê aumentar tanto no último concurso para delegado de polícia e para investigador também. Como que a senhora vê esse fenômeno da mulher buscar mais esse meio, que antes era muito mais masculino? Eu acredito que a atualização dos tempos e a visão da mulher na sua inserção social. Não vejo barreiras para que a mulher exerça profissão X, Y ou Z. E a mulher está tendo essa consciência. E eu não diria que ela está tendo uma explosão de mercado, digamos, na área da segurança pública, porque aí entram todas as outras instituições vinculadas à segurança. O que eu acredito que está acontecendo é que a mulher ela percebe que ela consegue exercer o seu papel de mulher, que é um privilégio ser mulher. Nós temos esse privilégio onde nós conseguimos ser mãe, sermos esposas, sermos amigas e sermos também uma boa profissional. E hoje a gente não vê mais a profissão policial como uma profissão eminentemente masculina. Então hoje a mulher consegue enxergar isso com mais nitidez, com mais facilidade. A sociedade deu um salto, não foi a mulher, foi a sociedade. As leis hoje, elas reconhecem o papel tanto do homem quanto da mulher no seu tempo e no seu espaço na atual sociedade. Eu vejo dessa forma. Gostaria que a senhora falasse um pouco da sua trajetória na Polícia Civil, desde quando a senhora entrou, como que foi todo esse caminho que a senhora percorreu, a sua experiência? Tá, e é muito importante que se diga que eu sou filha de um policial. Então, me permitam não dizer há quantos anos eu me sinto policial, porque me sinto desde o dia que nasci.
convivi com viaturas, armamento, inquérito policial. Isso fez parte da minha infância. Então isso para mim é normal. Estar numa delegacia operacional, estar aqui numa gestão administrativa, para mim isso é muito normal, sempre foi. Daí o motivo pelo qual eu realmente ultrapasso as eventuais barreiras que possam existir ou que se possam colocar em nossas vidas. Talvez eu as ultrapasse com facilidade em razão disso, porque sempre vi com tranquilidade. Então iniciei minha carreira já como delegada, me formei na Federal, assim como meu pai, Djalmas Ferraz, delegado conhecido no estado de Minas Gerais, hoje aposentado, e que lutou muito pela polícia, hoje já está descansando apenas, né? Mas até recentemente fazia os trabalhos também nos sindicatos, associações, depois que aposentou, né? Então eu comecei minha carreira no interior, como todos de resto da minha época, trilhei caminhos que eu não conhecia, que era o interior do estado de Minas Gerais, onde aprendi muito, sobretudo com a população simplória que a gente tem no campo, e onde você consegue fazer um discernimento de alguém que cometeu até mesmo algum crime pelo aparente desconhecimento da lei. Eu digo aparente porque a lei não admite essa justificativa. E por ali segui, ao longo de tantos outros locais onde trabalhei, colhendo sempre as melhores experiências e tomando aquelas negativas como exemplo para que não ocorresse com pessoas que trabalham comigo. Então, o que eu vivi de negativo com eventuais profissionais, eu não aplico de forma alguma a quem trabalha comigo. Então, eu acredito que o lema é sempre aprimorar, sempre aperfeiçoar, e aqui estou eu, no Instituto de Identificação, como diretora, e tentando colher um pouquinho do que já plantei e plantar muito ainda. Qual recado a senhora deixa para as mulheres nesse Dia Internacional da Mulher? Esse dia é um dia especial para nossas vidas. Por quê? Porque ao longo da história, nós vimos grandes guerreiras, lutadoras, que fizeram com que todas essas portas se abrissem para nós hoje. Então eu gostaria de conclamar todas as mulheres guerreiras a estarmos juntas, homenageando essas guerreiras do passado, e que não desistam dos seus sonhos, não desistam de suas lutas, dos seus ideais, porque um dia eu sonhei ser delegada e eu lutei para isso. E aqui estou eu, praticamente quase encerrando minha carreira, com o mesmo sorriso que me levou à Academia de Polícia. Estamos com a vereadora Áurea Carolina Cida Falabella, e nesse Dia Internacional da Mulher, elas vão falar um pouco de como que é a convivência aqui na Câmara Municipal, onde temos 41 vereadores e apenas 4 vereadoras. Tudo bem? Fala um pouco sobre o seu trabalho aqui na Câmara, como que foi essa eleição, a senhora teve quase 18 mil votos, como que a senhora vê isso e o projeto que vocês têm em comum para as mulheres nesses próximos 4 anos, já que tem a bancada feminina agora na Câmara. Sim. Estou aqui na Câmara junto com a Cida Falabella, Bela Gonçalves e várias lutadoras que participam de movimentos sociais para construir um mandato aberto, coletivo, que tenha um compromisso com as lutas das mulheres, da população negra, LGBT, entre outros grupos que não são reconhecidos nem afirmados pelas políticas públicas como deveriam. E a pauta da inclusão das mulheres é central, porque as mulheres são diversas, são negras, são indígenas, são quilombolas, são rurais, periféricas, são jovens, idosas, com deficiência, e isso precisa aparecer no debate, porque nós ainda vivemos numa sociedade muito desigual, a presença das mulheres nos espaços de poder ainda está longe de ser uma realidade que condiz com a nossa presença populacional, e há discriminações de todo tipo. O enfrentamento à violência machista também é uma pauta central para a gente, e a Câmara, como um espaço de debate público, de efetivação dos direitos da população, de fiscalização da prefeitura, precisa ter uma incidência qualificada. Por isso que a gente está atuando junto com as mulheres, as demais vereadoras Nelly e Marilda Portela, e nós formamos juntas a bancada de mulheres da Câmara para ter uma cooperação, solidarizar umas com as outras nessa construção e fazer uma defesa conjunta dos direitos das mulheres aqui.
E vocês já têm projetos em comum? O que vocês já estão sentados conversando sobre esse assunto? Basicamente, a gente defende uma maior participação da mulher, né, na política e o enfrentamento à violência machista. Então, acho que essas são as duas pautas que nos unem mais. E agora, para o mês de março, né, considerado o mês da mulher, quando, na verdade, deve ser o ano todo, nós estamos desenvolvendo um projeto muito bonito que chama Mulheres Comuns. Ele vai debater vários aspectos da vida, né, das mulheres, a questão das mulheres no cárcere, as mulheres e seu protagonismo na política, as questões de saúde, as questões das prostitutas, né, das profissionais do sexo. Então a gente vai ter vários encontros, vai ter cafés temáticos na recepção quando as mulheres chegam, com vários materiais que falam, né, dessas questões, que abordam várias questões desse universo. E a gente está construindo juntas também uma atuação no plenário, né? Levar o debate sobre o machismo, sobre as violências sofridas no dia a dia, fazer um letramento mesmo com os homens, que são, né, a maioria, sobre o que é o machismo e o tanto que eles precisam compreender isso para que a sociedade como um todo melhore, né? Quando uma mulher avança, nenhum homem retrocede, não é isso, então? Verdade. Você já percebeu que muitas vezes o homem, ele tenta não ser machista e às vezes ele é até mesmo sem querer alguns. Vocês acham que isso vem da educação, que isso vai passando de geração em geração? Como que vocês veem esse ponto? O machismo, o racismo e muitas outras formas de violência são estruturais na formação da sociedade brasileira e no mundo todo isso está presente. Então, é importante pensar nas nossas relações cotidianas, nos espaços de trabalho, de educação, como é que a gente vai aprendendo a reproduzir certos comportamentos, certas ideias, e questionar isso é fundamental para superar as desigualdades. Por isso que uma educação inclusiva, não sexista, antirracista, que reconheça a diversidade da população é tão central para a democracia. E é um debate que anda muito prejudicado no nosso país, porque há setores que têm atacado os direitos sociais numa ofensiva conservadora de não reconhecimento desses grupos, e é algo que a gente precisa enfrentar. Por isso que a presença das mulheres, de pessoas negras, LGBTs nesses espaços faz toda a diferença, porque a gente consegue trazer nossas perspectivas de vida, falar das nossas experiências com as nossas próprias palavras, né? E por mais que nós tenhamos pessoas aliadas, homens brancos, que não viveram o que nós vivemos nessas violências, eles ainda não são esses corpos presentes. Por isso que a presença das mulheres nessa condição empoderada de trazer as suas histórias é o que pode diversificar mesmo esse debate público. Bacana. E como você vê a questão da mulher na política? A gente sabe que melhorou, mas ainda está muito longe, aquém ainda da busca feminina para isso, para ocupar melhor esse espaço. O espaço da política, né, é um espaço bastante hostil, um espaço conservador, um espaço patriarcal, né, historicamente, num país também bastante autoritário, né, com uma história autoritária como é a brasileira. Então isso tudo afasta as mulheres do dia a dia da política, né? As mulheres são quase sempre associadas a outro tipo de universo, né? Como se o universo da política não tivesse ao seu alcance, né? E para mudar essa realidade era preciso mudar as leis, mudar a forma como os partidos encaram, né, essa equidade de vagas para homens e mulheres, mudar muita coisa e mudar principalmente uma cultura, né, em relação a isso. Eu acho que é um trabalho longo, lento, né, que a gente vai ter um pouco de avanço e retrocessos, e nessa onda conservadora que a gente vive, ela atinge também a mulher na política, né? E é preciso um esforço muito grande de inverter essa lógica, porque eu acho que as mulheres têm uma forma de fazer em conjunto diferente, né, que vem da sua relação com o cuidado, com a generosidade, com uma troca maior, então com menos competitividade. A gente vive isso aqui junto com a Bela Gonçalves em covereança, né, pela proximidade que a gente ficou nas eleições, e eu acho que a gente tem muito a contribuir com uma forma diferente de fazer, um olhar diferente, um olhar mais generoso, um olhar mais atento para o outro, né, para quem não é nosso igual, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu queria que cada uma falasse um pouco da questão da reforma da Previdência,
que o presidente Michel Temer, ele propôs a questão da diferença da idade que hoje tem, da mulher aposentar a partir de 60 anos e os homens a partir de 65. Ele diz que tem que ter igualdade, o projeto diz isso, a PEC 287, tem que ter uma igualdade na hora de aposentar. Vocês concordam com isso? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão da reforma da Previdência. Como que vocês analisam esse posicionamento do presidente da República? A reforma da Previdência vem num pacote de medidas de cerceamento dos direitos da população brasileira e é apresentada por um governo ilegítimo que não foi eleito pela população e que tem tratado de destruir conquistas históricas no campo das políticas sociais. A reforma da Previdência, da forma como está colocada, traz uma ameaça seríssima, sobretudo para as mulheres, para trabalhadoras, pessoas pobres, que vão ser as mais prejudicadas pelas mudanças que poderão vir. Essa ideia de que é uma igualdade equiparando a idade de mulheres e homens para a aposentadoria desconsidera que há profundas desigualdades no uso do tempo das mulheres e dos homens, de como se organizam a vida doméstica, o mundo do trabalho para pessoas em função do seu sexo. As mulheres acumulam muito mais horas de trabalho porque tem a sobrecarga das tarefas de cuidado de pessoas idosas, de crianças, de pessoas doentes dentro de casa. Isso tem a ver com o sistema de gênero patriarcal, machista, que privilegia os homens, que não têm uma dedicação tão plena quanto as mulheres nesse espaço privado. E isso tem impacto na qualidade de vida das mulheres no mundo do trabalho formal ou fora de casa. E aí a gente vai acumulando essas horas e a gente precisa de um tempo diferenciado para se aposentar, porque nesse acúmulo da vida a gente trabalhou muito mais, em carga horária inclusive, do que os homens. E esse reconhecimento que já está previsto hoje no Brasil está seriamente comprometido em função da reforma. E não é só isso, tem outras medidas associadas à reforma que são muito preocupantes e é importante que a população tome conhecimento disso que está acontecendo para rejeitar essa contra-reforma, na realidade, que é profundamente violenta e é contra a maioria da população brasileira. Quer complementar a respeito da reforma? Eu acho que todo esse pacote de maldades, né, ele vem para desmanchar o pouco, né, que se conseguiu a duras penas, né? E isso inclui basicamente as mulheres, sobretudo as mulheres periféricas, as mulheres mais pobres, as mulheres negras, que vão ser triplamente atingidas por isso, as mulheres das zonas rurais, né, as trabalhadoras do campo, sobretudo, né? Então, assim, é algo que nos atinge como nação mesmo, como um projeto de país que conseguiu incluir, né, tirar da pobreza milhões de pessoas, né, trazer as pessoas para o mundo do trabalho, para os direitos, e que a gente vai perder, e as mulheres são as mais atingidas. Eu quero muito que vocês deixem um recado para as mulheres nesse 8 de março, que cada uma fale um pouquinho, deixe uma mensagem para elas, se passar por algum problema, seja de violência doméstica, o que for, o que elas devem fazer, se podem vir aqui, o gabinete está à disposição para procurarem vocês também, e qualquer outro assunto que diz respeito ao trabalho de vocês aqui na Câmara. Sim, é importante que todas nós nos sintamos acolhidas e livres para denunciar qualquer forma de violência, de discriminação, que a gente não se sinta acuada em nenhum momento por qualquer comentário, ofensa, qualquer atitude que fira a nossa dignidade como mulheres. Isso está acontecendo muito no nosso país, nas redes sociais, nas ruas. Então, que as mulheres se encorajem para denunciar. Existe o Disque 180, que é a central de atendimento às mulheres. Em caso de violência, denuncie. E também no espaço de trabalho, se houver qualquer tipo de ameaça, assédio, também procure as instituições públicas. O nosso
mandato está à disposição. Eu atuo na Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Belo Horizonte, que também é um espaço de diálogo, de trazer denúncias, se for o caso, de contribuir para que essas situações sejam apuradas e superadas. Então é necessário que a gente se aproprie dos nossos direitos e que a gente faça valer com a nossa voz, né? Então, mulherada, vamos aí falar mesmo do que a gente sente, buscar aliança com outras mulheres, com homens parceiros também, porque é assim que a gente vai virar esse quadro que é muito perverso e que produz vítimas diariamente no Brasil. É isso, mulheres, coragem, luta sempre, união e pensar na sua possibilidade de se expressar da melhor forma, como ser humano, com todos os direitos que você tem, né? Não se deixar e nem se sentir rebaixada, nem atingida por nenhum tipo de ofensa, por nenhum tipo de agressão. Busque ajuda, busque parcerias, né? E é isso. E não é só no mês de março e nem só no dia 8 de março. É uma atitude para a vida, né? Começa em casa também, pela educação dos seus filhos, principalmente dos filhos homens, né? Nós temos uma grande tarefa pela frente de construir homens não machistas, de dizer para as meninas que elas não precisam ser princesas, que elas não precisam vestir cor de rosa. E é isso, é uma luta diária, mas é uma luta bonita, vale a pena. Quero agradecer a entrevista, todos vocês. Dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda. Eu que faço parte da rotina de uma delas, sei que a força está com elas. Vejam como é forte a que eu conheço, sua sapiência